O capítulo começa quando Enver pede a Bahar que permita que eles ouçam toda a conversa que terão, já que eles fazem parte de tudo o que aconteceu. Ela aceita. Arif está jantando com o pai que lhe diz que o homem que alugou o apartamento quer assinar um contrato para evitar problemas e que o farão amanhã. Yusuf então pergunta se ele acha que seria uma boa ideia fazer isso com a ajuda de um advogado e se talvez Kisme gostaria de ajudá-los. Arif diz que Kisme tem negócios mais importantes para resolver do que incomodá-la por causa de um simples contrato. Yusuf pergunta ao filho se ele sabe alguma coisa sobre a família de Kisme, se ele tem um sobrenome bom e conhecido. Arif responde que o pai de Kisme morreu e sua mãe tem Alzheimer. Yusuf pergunta como o pai morreu, quantos anos ele tem e se tem irmãos. Arif responde que seu pai morreu antes dela nascer. Ela é aproximadamente 4 anos mais nova que ele se ele tem um meio-irmão que ainda não conhece. Yusuf fica pensando. Por outro lado, vemos que Seida chega com muita coragem ao refeitório de Henry e entra, cumprimenta-o e pede-lhe que converse um pouco. Henry, surpreso ao vê-la, também a cumprimenta e pede que ela se sente. Ela conta a ele que no dia em que ele foi vê-los os dois estavam muito chateados e ela não conseguiu contar a ele todas as coisas que eram necessárias. Seida deixa claro para ele que não é a mesma mulher que ele conheceu. Muitas vezes as pessoas associam os outros a coisas desagradáveis. No caso dela, ao trabalho no clube, ela diz que não poderia contar a ele sobre Arda porque ela pensei que ele só pensaria coisas ruins sobre ela. Henry diz que talvez ele não tivesse pensado assim se tivesse contado desde o início. Seida esclarece que sua percepção é diferente. Na última vez que se falaram, ele disse a ela que ela só queria se aproveitar dele como pai e que só lhe pediria dinheiro. Não é assim. A única coisa que ela quer é que eu a conheça como a Seida de muitos anos atrás e não pense mal dela. Ela não quer que ninguém pense nela como desagradável e quer se curar. Porém, quando Henry não obtém resposta e apenas olha para ela, Seida derrama algumas lágrimas e diz que não precisa dizer mais nada. Ela pega sua bolsa e sai do refeitório. No pátio da casa de Atice todos estão reunidos para conversar e Bahar pede que falem a verdade. A primeira coisa que ela pergunta é onde Sarp e Sirin se conheceram. A maluca ondulada responde que estava esperando um ônibus onde conversaram por horas sem parar. Sarp garante a Bahar que não se lembra dele e que para ele ela era apenas mais uma estranha. Ele nunca o viu com os mesmos olhos com que sempre viu Bahar. Sirin começa a rir. Sarp pergunta qual o motivo de sua risada. Ele se atreve a fazê-lo depois de arruinar a vida de tantas pessoas. Sirin pergunta se ele também não se lembra de todas as outras vezes em que se viram. Era ele quem estava procurando por ela. Sarp tenta explicar a Bahar que tudo que sua irmã diz é mentira. Sirin aceita que naquela época ela era apenas uma menina que se interessava pelo cunhado e por isso o procurava. Ele então pergunta a Sarp se ele esqueceu todas as tardes que passaram juntos em sua loja. Sarp diz que ela iria até a barraca dele e ele ajudaria porque ela parecia se interessar muito pelos acampamentos como qualquer jovem. Um dia ele até deixou claro para ela que era um homem casado e que não era uma boa ideia para ela voltar para sua tenda. Nunca houve absolutamente nada entre os dois. Bahar não acredita nele e garante que é ele quem está mentindo, ou talvez como pode explicar as mensagens de texto no celular. Sarp pergunta a Sirin se não bastava e ele também fez outra coisa com seu telefone. Enver explica a eles que sabe o que aconteceu e conta tudo o que aconteceu, quando encontrou o telefone no quarto do Sirin. Enver diz a Bahar que sabe muito bem que sua filha enviou essas mensagens para si mesma e até as confessou a ela. Bahar pede a Sarp que então explique por que encontrou uma fotografia dele e de Sirin sentados na loja de sua cidade natal no celular de sua mãe Atice, que tinha como papel de parede. Doruk foi quem viu a fotografia e a avisou. O que não consigo entender porque se ele afirma que Sirin é apenas uma mulher que ele mal conhece, é porque ele tem uma foto com ela naquele lugar. Sarp apenas responde que não sabe. Sirin sorrindo diz que achou que estavam falando de outras fotografias proibidas e se assustou. Sarp não consegue acreditar que os mencionou e Bahar, chateado, pergunta a que fotos ele está se referindo, mas ninguém responde. Bahar diz que não pode mais fazer isso e pede que a deixem em paz. Ela entra em casa e Sarp apenas olha para Sirin com muita raiva. No dia seguinte, Nizam e Doruk terminam o café da manhã na companhia de Enver e Atice. Bahar entra e rapidamente os prepara para irem para a escola. Enver pergunta a Bahar se seria possível ele buscá-los à tarde, pois ele sente falta de ficar com eles.
Doruk conta ao avô que seu pai é quem sempre os busca e continuará a fazê-lo mesmo quando ele se mudar. Sarp sai da sala para levar as crianças à escola. Doruk conta para sua mãe que hoje vai distribuir os convites de sua festa para amigos e professores e dá um para ela. O garotinho pede para ele entregar para seu tio Nezir. Bahar diz ao filho que sente muito, mas não pode comparecer. Doruk diz com tristeza que prometeu que viria e que eles ficariam juntos. Bahar responde que Nezir não é um homem muito bom, por isso prefere que ele não venha e deixe o convite sobre a mesa. Todos saem de casa e Sirin encara o convite. Doruk pergunta à mãe se ele pode convidar Arif então e ela responde que podem perguntar primeiro. O menino diz que ela fará para ele um lindo convite de várias cores. Sarp se aproxima de Bahar e pergunta se ele pode acompanhá-la ao café para continuar conversando sobre o assunto da noite anterior. Ela, ainda irritada, responde que o assunto está encerrado. Não querendo que as crianças suspeitem e não possam continuar falando sobre o assunto, Bahar e Atice se despedem de todos e seguem outro caminho. Sarp continua seu caminho com seus filhos para a escola. Enquanto isso, Sirin sai furtivamente de seu quarto vestido elegantemente. Ele aceita o convite de Nezir e sai pela porta dos fundos da casa. Enver a chama para ajudá-la com as camisas, mas ao verificar os quartos percebe que fugiu, pois não tem mais dinheiro. Sirin caminha até o ponto de ônibus. Por outro lado, Munir e Sarp caminham juntos e encontram Yusuf em um café ao ar livre. Munir entrega a eles os contratos de aluguel que preparou e Yusuf procura seus óculos para ler o nome e os dados de Sarp, mas percebe que não os trouxe, então apenas obedece onde assinar. Ele diz que tudo parece estar em ordem. Sarp avisa que vai depositar sua conta agora mesmo com 6 meses de aluguel adiantado e que vai se mudar hoje. Surpreso, Yusuf diz que parece perfeito e imediatamente lhe dá as chaves do apartamento. Sarp e Munir se despedem e vão embora. Sirin chega ao escritório de Sua e o cumprimenta. O velho careca pergunta como estão Sarp e Bahar e se ainda moram com eles. Sirin responde que sim, mas acha que eles vão se mudar hoje. Os dois só fingem se dar bem quando estão com os filhos e ele sente que Bahar ainda está com Arif. Sua pergunta se Nezir os contatou e Sirin conta que recentemente receberam um pacote de Nezir que continha um terno para a festa de circuncisão de Doruk neste fim de semana e na verdade ele acha que Nezir é apenas mais um convidado. Sua diz com raiva que eles devem ser loucos por pensar em convidar alguém que tentou matá-los. Sirin avisa Sua que foi vê-lo porque precisa que ele ajude em alguma coisa, ela não tem emprego e também não está estudando. Ele pensou que poderia ajudá-la com um emprego. Sua responde que ficaria feliz em ajudá-lo, mas ele não acha que Periu irá apoiá-lo com isso. Em vez disso, ele pode dar o dinheiro diretamente a ela, se quiser. Ele contata o departamento de contabilidade e Sirin sorri. Poucos minutos depois, ela sai do prédio com dinheiro na bolsa. Ela pega um táxi e vai até a empresa de Nezir. Atice diz a Bahar que Enver irá buscar as crianças na escola e deixá-las com Seida para que possam voltar ao trabalho. Bahar pergunta à mãe se Seida poderia ajudar o pai a terminar as camisas, pois ainda há um longo caminho a percorrer. Atice responde que é uma boa ideia e que ela deveria perguntar a ele. Atice tenta mencionar o que aconteceu ontem à noite, mas Bahar responde que não quer falar sobre isso. Eu ouvi todos vocês e isso foi o suficiente. Atice diz que está tudo bem, a vida deve continuar de qualquer maneira e as coisas mudam, até Sirin mudou, pois percebeu que não quer competir com a irmã em tudo. Bahar fica pensando. Poucas horas depois, Yusuf retorna ao refeitório e Arif pergunta como foi a reunião. Yusuf diz isso muito bem, eles até pagaram 6 meses de aluguel. Arif pergunta qual é o nome do inquilino e o que ele faz, e Yusuf lhe entrega o contrato para que ele leia os detalhes, mas pouco antes de abri-lo, Nizam e Doruk gritam seu nome e correm para cumprimentá-lo. Arif pede a Enver que os deixe ficar um pouco com ele e depois os levará até Seida. Enver diz que sim e entra no prédio para ver Seida por um momento. Yusuf diz que é melhor ir até a casa e pedir o contrato a Arif, que não conseguiu ver o nome do inquilino. Enver chega ao apartamento de Bahar onde está Seida e que o limpou e organizou para que Bahar e os filhos possam voltar a viver com conforto. Enver diz a ela que ela fica muito bem com seu novo corte de cabelo e eles se sentam. Ele diz a ela que ela deveria ir ajudá-lo com as camisas, talvez eles possam se dar bem e expandir o negócio. Seida, sorrindo, responde que ficará feliz em ajudá-lo,
mas não acha que isso possa ser permanente, já que ela ganha mais dinheiro onde trabalha agora. A escola do Arda é cara e ele tem estado doente, mas vai ajudar com as camisas sempre que tiver tempo. Enver diz que está tudo bem. Seida conta como Bahar ficou mal no dia em que voltou ao prédio, porque se lembrou de Elis. Enver diz que será melhor dizer a Tice para acompanhá-la de volta hoje, para que não seja difícil. Ao mesmo tempo, vemos que Sarp chega em uma pequena van, instrui o homem que dirige o veículo a deixar a tinta no apartamento e fazer algumas medidas que estão em um pedaço de papel, depois lhe dá as chaves, o homem obedece e ele sai do caminhão. Então ele abre o porta-malas para tirar as coisas e nesse momento Sarp percebe que seus filhos estão com Arif comendo e rindo juntos. Um dos amigos de Arif pede a Sarp que retire o caminhão porque ele está no meio da rua. Sarp se acomoda no banco do motorista, mas percebe que o homem que mandou ao apartamento levou as chaves do veículo. Ele deve descer sem ser visto e chama o homem para encontrá-lo em um local próximo. Quando Sarp vê que o homem mudou o caminhão, ele entra e pede que o acompanhe para fazer outras compras. Eles vão a uma grande loja onde Sarp se prepara para reformar o apartamento e também acrescenta algumas compras para decorar o quarto dos filhos. Su está conversando com Munir sobre as informações que Sirin lhe deu sobre o convite de Nezir para a festa de Doruk. Ele diz a Munir que não pode permitir que Sarp e Nezir se encontrem e conversem naquela festa. Enquanto isso, Nezir sai da empresa e entra na van com Azim, que lhe entrega um envelope recebido recentemente. Nezir abre e vê o convite de Doruk. A peruca da mulher lembra quando o garotinho prometeu convidá-lo e sorri. Henry diz a Tice e Bahar que eles certamente querem saber o que acontecerá com o filho de Seida. Só queria te dizer que nada vai acontecer, tudo vai continuar como antes e ele vai fingir que nunca descobriu nada. Bahar diz-lhe que não tem que explicar-lhes e eles não têm o direito de opinar, é um assunto que ele deve resolver sozinho. Eles despedem-se e saem do refeitório. A Tice diz à filha que achava que Henry era um bom homem, não quer que eles se demitam, mas talvez seja melhor assim, já que a atitude dele às vezes a incomoda. Bahar diz que não pode pedir demissão porque precisa do emprego também muito. Porém, sua mãe pode fazer isso, então ela poderá ajudar em ver e terá mais tempo para preparar as sobremesas. A Tice diz que não é necessário. Os dois chegam no prédio e sobem até o apartamento de Bahar, que é cumprimentada pelos filhos e Seida. Eles se dão um grande abraço e Seida pergunta se eles estão bem. Bahar responde que sim e diz que irá ao banheiro tomar um banho. Neste momento, ao entrar no banheiro, Bahar começa a se sentir mal, chora e não consegue evitar o vômito. Depois de se acalmar um pouco, ele sai do banheiro. Sarp retorna com seu parceiro no caminhão. Ele diz que o ajudará a carregar a parte mais pesada e depois deverá carregar o resto sozinho para não ser reconhecido. Os dois sobem até o apartamento, mas quando tentam acender a luz percebem que não há lâmpadas. Sarp pede ao homem que vá buscar as lâmpadas que comprou no carro e avisa que devem ficar absolutamente silenciosos para que ninguém as ouça. O homem desce. Sarp olha o apartamento horrível com uma lanterna. Seida está no apartamento de Bahar e os dois ouvem barulhos vindos da rua. Seida olha pela janela e diz que aparentemente os novos inquilinos estão se mudando, mas já é muito tarde da noite e isso parece desrespeitoso com ela. Bahar pede que ela não se envolva e apenas os deixe em paz, mas Seida decide ligar para Arif e contar o que está acontecendo. Essas pessoas fazem barulho e as crianças já estão dormindo. Arif avisa que vai cuidar disso e elas calçam os sapatos. Yusuf pede ao filho que deixe os inquilinos em paz. Já lhe pagaram 6 meses de aluguel e ele pode entrar quando quiser. Arif o ignora e sai de seu apartamento, encontra o homem que está ajudando Sarp e decide ajudá-lo a carregar algumas das coisas que estava descarregando do caminhão. O homem insiste que não é necessário, mas Arif sobe as escadas atrás dele. Ao ver Seida na porta, pede que ela os ajude a terminar rapidamente. Ao chegar no apartamento, Arif faz questão de passar por lá e ajudar o homem a trocar as lâmpadas, que muito nervoso aceita. Sarp é encontrado escondido atrás da porta de uma sala. Seida sobe com as malas restantes e junto com Arif examinam todos os quartos. Por fim, o homem se encarrega da lâmpada do quarto onde está Sarp e agradece a ajuda. Arif e Seida se despedem e saem do local. Sarp e seu amigo começam a pintar o apartamento. No dia seguinte, vemos que todo o apartamento de Sarp está pintado.
A amiga acorda e vê que ele está terminando de decorar o quarto dos filhos e o parabeniza por trabalhar a noite toda. Sarp diz que vai trocar de camisa para poder ver os filhos. Ao mesmo tempo, Arif abre o refeitório e conhece Seida, que volta do trabalho na boate. Ela diz a ele que levará as crianças para a escola. Arif pergunta se ele deveria buscá-los também, mas Seida responde que Sarp fará isso porque mostrará o lugar para onde se mudou. Arif pergunta se ela sabe onde Sarp vai morar, mas Seida diz que não, eles saberão em breve. Sarp desce até o apartamento de Bahar e bate na porta. Ele pede que ela o deixe levar os filhos para a escola e primeiro fazer uma parada na nova casa. Bahar aceita e lhe dá os filhos. Sarp pede a seus filhos que não desçam as escadas, mas sim subam. Seida e Arif conversam no refeitório. Bahar sai pela janela e pergunta se Sarp e as crianças já saíram. Eles respondem que não. De repente vemos que Sarp, Nizam e Doruk olham pela janela e cumprimentam a todos. Arif, Bahar e Seida ficam muito surpresos. Arif entra no negócio e bate em algumas coisas com raiva ao dizer que é tudo culpa do pai. Depois corre para seu apartamento e pergunta ao pai se ele enlouqueceu ao alugar o lugar para o marido de Bahar. Arif entra à força em busca do contrato. Bahar decide subir ao apartamento onde é recebida pela filha. Ela leva até o pai e o irmão e diz que eles estão muito felizes por finalmente poder morar com o pai em um lugar tão agradável. As crianças vão para outra sala e Bahar diz a Sarp que já ultrapassou os limites. Sarp apenas lhe diz que não fez nada de errado ao querer estar perto dos filhos. Bahar diz a ele que ele não pode mais voltar para sua vida assim. Embora estejam felizes, esqueceram-se de pensar em todos os problemas que podem surgir. Ela desce e encontra Seida. Ao vê-la, ela diz a ele que não tinha ideia de que esse era o plano de Sarp e está com muita raiva dele. Seida diz que desde o início o que ele queria era se mudar secretamente para que depois Bahar não tivesse objeções à alegria de seus filhos. Sarp e as crianças descem, cumprimentam Seida e dizem que irão para a escola agora. Bahar conta ele pergunta a Seida como Arif reagiu. Seida responde que é muito ruim. Ela até revisou todas as páginas do contrato, mas Sarp fez tudo como deveria e não pode agir contra ela. Bahar teme que Arif pense que ela tinha conhecimento do plano de Sarp. Sarp sai do prédio com as crianças e caminha em frente ao refeitório, trocando olhares com Arif, que pega seu telefone e liga para sua irmã Kisme. Poucos minutos depois, Bahar e Seida também saem para trabalhar. Bahar diz à amiga que é melhor ela ir falar com Arif para lhe explicar as coisas. Ela entra no refeitório e jura que não sabia da mudança de Sarp. Se soubesse, não o teria permitido porque aquele é o seu edifício e a última coisa que quer é destruir a sua paz. Além disso, nem mesmo Yusuf sabia quem ele era. Arif, com raiva, diz que não entende como aquele homem se mudou para seu prédio sem que ninguém percebesse. Bahar questiona se ele não acredita em suas palavras. Se sim, então ele pode pensar o que quiser. Então ela se vira e sai. Bahar sai e pede a Seida que não conte nada aos pais. Ela encontrará uma maneira de contar a eles. Seida pede que ela não se preocupe, e é impossível falar com ele sobre isso se Sirin estiver por perto. No refeitório de Henry, uma mulher está sentada tomando chá e encara Tice e Bahar quando eles chegam e cumprimentam os demais funcionários. A mulher se levanta e Bahar mostra o caminho para o banheiro, mas ela responde que é a mãe de Henry. Bahar pede desculpas, pois não sabia quem ele era. Aí ela se apresenta pelo nome, mas a mulher apenas olha para ela, entra na cozinha e avisa Tice e Bahar que eles estão demitidos e ela não quer vê-los novamente. Ela não quer os amigos de Seida e aqueles que fizeram parte da cafeteria dela. Do seu plano, eles ficam infelizes por quererem tirar vantagem do filho. Bahar exige respeito, mas a mulher os trata ainda pior. A Tice não a suporta e grita com ela para não falar assim com eles e respeitar a filha. Ela pega suas coisas e pede para Bahar sair dali agora mesmo. Essa mulher os persegue até a rua insultando sem parar. Ao vê-los, Henry pergunta o que está acontecendo, mas eles caminham sem dizer nada. A mãe de Henry conta ao filho que ela mesma acabou de demiti-los. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali e ela responde que viu contou que tem um filho com Seida e ela fica muito decepcionada com isso. Henry pega seu braço e eles entram no café. Bahar abraça a mãe que está chorando porque não consegue acreditar no que aconteceu.
A Tice diz que aquela mulher parece decente aparentemente, mas sua personalidade é terrível e ela odeia ter que se envolver nesse tipo de briga. Bahar tenta acalmá-la e pede que ela vá até sua casa para que Enver não a veja naquele estado, mas a Tice diz que é melhor ir com o marido ajudá-lo com as camisas. Ela também pede à filha que não conte nada a Enver sobre o que aconteceu ou ela ficará muito chateada se descobrir que tipo de insultos eles receberam. Eles apenas dirão que desistiram porque Henry estava de mau humor. Bahar diz que está tudo bem e eles continuam voltando para casa. A mãe de Henry exige que o filho lhe dê o endereço de Seida para que ela vá acabar com ela. Henry pede que ele saia porque está incomodando seus funcionários. A mulher pergunta quanto dinheiro Seida pediu e Henry responde que ela não pediu nada. Sua mãe diz que não acha que Seida esteja se mostrando uma mulher decente agora, ela provavelmente está apenas esperando que ele a peça em casamento e depois pegue seu dinheiro. Henry não aguenta e sai do refeitório. Sua mãe o persegue, mas depois volta e pergunta a um dos funcionários e ele lhe dá o endereço de Seida. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!